Bandidos executam um delegado que comandou prisões de integrantes do PCC. O ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi assassinado na noite desta segunda-feira, dia 15, na região da Baixada Santista. Ele foi um dos primeiros policiais a investigar o PCC ainda no início dos anos 2000. Vou contar um negócio pra você, cara. Quando o PCC começou a crescer, quando o PCC, inclusive, inspirado no Comando Vermelho, começou a crescer, por que o PCC surgiu? O PCC surgiu para botar ordem dentro da prisão. Já que, infelizmente, no Brasil, assim como tudo, você não tem orçamento, você não tem disciplina, você não tem regra, as prisões brasileiras sempre foram um caos. E aí o PCC surgiu, inspirado no Comando Vermelho, para ter respeito entre os presos. O PCC surgiu para falar o seguinte, ó, você não mexe, você respeita a visita de outro preso. Beleza? Beleza. Aqui tem hierarquia, aqui você não mata quem você quiser, aqui você conversa. E se criou um comando para se ter uma hierarquia dentro da prisão. Foi para isso que o PCC surgiu. A partir daí, os caras falaram, a gente tem uma baita influência daqui para fora. Tem celular, tem gente para mandar recado. Vamos nos profissionalizar, vamos crescer, vamos ficar gigante, vamos dominar tudo. Esses caras estão dominando. Esses caras estão dominando. Um dos primeiros homens no Brasil a mexer com eles, a entender e falar isso aqui vai ficar gigante, foi o delegado Rui Ferraz Fontes. Ele foi lá e ele investigou e de forma absolutamente pioneira ele bateu de frente com o PCC. O que aconteceu em seguida? Em 2019, quando o Marcola foi transferido para um presídio federal, o Marcola deu um salve e falou, eu estou jurando de morte o delegado que me investigou primeiro. Por quê? Porque todo mundo sabe que sem o presídio federal, o Marcola continuava mandando. O Marcola continuava tendo regalia, etc. Foi pro presídio federal, isolou, aí ferrou. Falou, estão me isolando? Então é o seguinte, vamos jurar de morte o delegado. O delegado estava aposentado e em 2025 o crime organizado se sentiu à vontade o suficiente para executar este delegado, meio que assim, como se não fosse nada. E simplesmente a gente dá esse recado pro Brasil. Então vou ler a manchete aqui. O ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi assassinado no começo da noite de segunda-feira, dia 15, na região da Baixada Santista. A câmera de rua registrou o carro do delegado em alta velocidade que bateu num ônibus e ficou prensado entre dois veículos. Os atiradores saíram de um carro preto armados com fuzis e se posicionaram de frente para o veículo da vítima para atirar. O delegado morreu no local. A emboscada teria começado na frente da prefeitura de Praia Grande, onde Rui Ferraz Fontes era secretário de administração. Rui Ferraz Fontes foi um dos primeiros policiais a investigar o PCC ainda no início dos anos 2000 como delegado de roubo de bancos. Prendeu os primeiros chefes da quadrilha. De 2019 a 2022 foi delegado-geral de São Paulo quando prendeu outros chefes da facção que acabaram transferidos para outros presídios do Brasil. Em 2023 ele se aposentou e atualmente trabalhava como secretário de administração em Praia Grande. O atual delegado-geral de São Paulo, Arthur Dian, vai comandar a investigação do assassinato. A polícia trabalha com duas hipóteses: vingança pela atuação de Rui Ferraz contra os chefes do PCC ou criminosos contrariados com a atuação dele na prefeitura de Praia Grande. Na noite dessa segunda-feira, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que encontrou o carro dos assassinos. E eu vou dizer pra você uma coisa. Pra mim, não tinha nem que investigar, tinha só que matar as pessoas que foram responsáveis por isso e todo mundo sabe quem são. Todo mundo sabe quem. Fala, vai investigar, vai ver. Todo mundo sabe quem são os responsáveis. Pra mim, eu acho que eu tinha que fazer o seguinte. Olha, Marcola, é o seguinte, você deu um recado muito claro pro Brasil. Você é um cara muito poderoso e você não quer ficar nesse presídio federal, então vamos transferir você. Vamos transferir você de volta, né? Põe ele no helicóptero, vamos transferir de volta. Olha, Marcola, a vista aqui. Caiu! Puta merda, meu. Puta, a gente tava transferindo Marcola, caiu. O cara caiu, mano. Puta, que tragédia, cara. Puta, caiu Marcola. Que pena, caiu Marcola. Eu acho que a solução é essa, irmão. E a gente tem um país que faz o contrário. O presidente da república articula com ONGs ligadas ao PCC, entrega de complexo habitacional. Entrega de programa habitacional.
O atentado que executou o ex-delegado da Polícia Civil em Praia Grande segue movimentando apenas as forças, não apenas as forças, mas também os bastidores do crime organizado. No dia seguinte ao crime, a defesa de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe máximo do PCC, divulgou um manifesto público rechaçando qualquer ligação dele com a execução. No documento, a defesa afirma ser absolutamente inverossímil atribuir a Marcola qualquer participação no crime, uma vez que ele está preso desde 2019 em penitenciária federal de segurança máxima sob monitoramento integral. Para os advogados, a tentativa de vinculá-lo à morte de Rui Ferraz carece de fundamento lógico ou jurídico e serviria apenas para alimentar narrativas midiáticas distorcidas. O tom do manifesto, no entanto, contrasta com o posicionamento da cúpula de segurança pública paulista, que trata o crime como um ato de vingança do PCC. Ele lutou muito contra a facção, disse o secretário executivo da pasta Oswaldo Nico Gonçalves ao Metrópolis. Imagens das câmeras de segurança dos vídeos obtidos pela reportagem mostram o momento em que o carro dirigiu tarará. Aí tem toda essa parte, né? Pouco depois, vamos ver o vídeo. Pouco depois, o veículo usado pelos executores foi localizado, incendiado. Prática comum de grupos de extermínio ligados ao crime organizado. Rui Ferraz, 64 anos, dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil Paulista e ficou marcado pelo enfrentamento direto ao PCC desde os anos 2000. Em 2019, após a transferência de Marcola para o Sistema Penitenciário Federal, o delegado foi jurado de morte pela facção, segundo registros oficiais. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo? Oxi. Calma aí. Tudo certo. Ah, ele já tava fugindo, bateu nos ônibus, ó. Aí os caras desceu. Não dá pra ver o carro. A outra contenção, ó. Os caras é profissional. Parece um Hilux, né? É uma SW4. Os caras de SW4 descem, executam o cara, depois queimam o negócio. Ou seja, você concorda que é uma execução cara. Você concorda que é uma execução barata, né? Tipo, mata o ladrão de galinha ali. Você concorda que foi uma execução muito bem planejada, articulada e cara. Não tem nada a ver com o Marcola ainda estar vivo, não tem nada a ver com o PCC dominar, né, tudo aqui em São Paulo, não tem nada a ver com isso. Quem era Rui Ferraz Fontes, ex-delegado inimigo do PCC que foi executado? Põe aí. O ex-delegado civil da Polícia, o ex-delegado geral da Polícia Civil, de 63 anos, foi executado nesta segunda-feira. Ao longo de sua trajetória, Rui ocupou alguns dos principais cargos da corporação. Foi delegado geral da Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital, o DECAP, e atuou em unidades estratégicas como o DEIC, DENARC e DHPP. Rui ganhou notoriedade por enfrentar a facção criminosa, PCC, sendo considerado um dos principais inimigos da organização. Em 2006, ele foi responsável por iniciar toda a cúpula da facção, inclusive o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na segunda penitenciária, na penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Eu quero lembrar para vocês que em 2006 teve o fatídico salve geral aqui em São Paulo. Não sei se vocês lembram disso, vocês eram grandes o suficiente para lembrar. Eu lembro que eu estava na faculdade e falaram assim, não sai daqui porque tá tendo salve geral e você simplesmente não pode ir para casa. E tá bom, a gente tem que ficar na faculdade lá esperando, tá, agora os bandidos deixaram a gente pra casa, beleza, então vamos pra casa. Formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, com pós-graduação em Direito Civil, ele também era especializado em Administração Pública. Participou de cursos internacionais como treinamento antidrogas e antiterrorismo na França e aperfeiçoamento de repressão ao narcotráfico no Canadá. Em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria de Administração da Praia Grande, função que exercia até ser assassinado. Imagens obtidas pela CNN, mostra aqui o vídeo, né, dele sendo perseguido e ele fugindo, bateu o carro e tal. Ainda na ação, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher e um homem foram atendidos pelas equipes do SAMU de Praia Grande encaminhados para a UPA Quietude. Após o ocorrido, o carro utilizado no crime foi queimado pelos criminosos. O policiamento foi reforçado no litoral de São Paulo e as investigações estão em andamento. Olha só, 15 minutos antes de sair do prédio, conversou por telefone com o procurador de justiça Márcio Cristino. Fui o último a conversar com ele. Ele não estava fazendo nada ligado à segurança, estava afastado da área, afirmou o procurador. De acordo com ele, Fontes saiu da prefeitura e foi seguido por bandidos, né? Uma vez, o algoz do PCC,
pra sempre eu gosto do PCC, cara. Uma vez que você bate de frente com esses caras, um abraço, não tem o que fazer. Né? Por isso que eu falo, cara, a escolha que a gente faz aqui é uma escolha de vida mesmo. As pessoas até falam assim, pô, você não pensa em casar, ter filho? Cara, se a gente tá falando em prender e matar criminoso organizado, se nós estamos falando em arriscar as nossas vidas, né, pra virar esse jogo, cara, pra acabar com isso, como é que a gente vai ter, né, prioridade na nossa vida pessoal? Como? A vida é assim, cara. A gente escolheu isso, cara, eu vou te falar, é todo dia enfrentando tanto ameaças ideológicas, de pessoas que querem nos chamar de nazistas, né? Quanto ameaças muito pragmáticas de criminosos organizados que não tem ideologia nenhuma. E só querem continuar prosperando no domínio. E esses caras estão conseguindo, esses caras estão vencendo. Por isso que eu tô falando, aqui no Brasil, nós precisamos de pena de morte. Uma coisa que eu falei nos debates foi o seguinte, o mundo está indo no sentido contrário. O mundo está em crescente de países que aboliram a pena capital e as pessoas executadas por pena de morte estão caindo no mundo inteiro. Além disso, o mundo inteiro está investindo mais dinheiro e energia em políticas públicas preocupadas com direitos humanos. Só que o mundo inteiro está decaindo em taxa de homicídios. Pra você ter uma ideia, você tem número de taxa de homicídios desde o século XIV. Desde os anos 1300 você tem índices de taxa de homicídio no mundo. E você vai estudando e você vai vendo que o negócio foi caindo drasticamente. Né? Na metade do século XX para frente, de 1950 para frente, você teve inclusive um decaimento de países muito complicados em termos de violência. Países da África, países da América Latina, países em desenvolvimento. Você teve um decaimento do meio do século XX para frente dessas taxas de homicídio. A taxa de homicídio aceitável para um país é menos de 1. Menos de 1 a cada 100 mil habitantes. Se você pega um país relativamente inseguro, que é os Estados Unidos não é um país seguro em termos de número de homicídio, você tem uma taxa de 7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Sabe qual é a taxa de homicídios no Brasil hoje? Mais de 20. Nós temos uma taxa de homicídios mais de 20 vezes maior do que um país aceitável e crescendo. O gráfico da taxa de homicídios no mundo é assim, ó. A taxa de homicídios no Brasil é assim, ó. Nós estamos na contramão do mundo. Portanto, não dá pra gente olhar pra Suécia e falar, olha, você viu que a Suécia agora, né, tá um pouquinho preocupada com um pouquinho da subida de criminalidade lá. Os caras já estão prendendo um moleque de 13 anos. Na Suécia, escuta, eles estão reduzindo a maioridade penal, que é de 15 pra 13. Você tem 13 anos, você fez merda, você vai preso como adulto. Falou? Aqui no Brasil, a maioridade penal é 18. Então você com 17 anos você comete crime, você vai pra FEBEM, você não vai preso. Tá? Você vai para a Fundação Casa e a gente está com uma taxa de homicídio de mais de 20 por 100 mil habitantes e não estamos fazendo nada. Tem de ter pena de morte. Nós temos que pegar o nosso Código de Processo Penal e nosso Código Penal e rasgar. Tem que rasgar, fazer outro. O nosso processo a partir de hoje não vai ser em vistas de reintegrar o preso à sociedade. Não, esse cara aqui tem que ser ressocializado. Não. Ele perdeu o direito de ser ressocializado. Nós temos que ter um outro Código Penal cujo espírito nós vamos punir as pessoas. Para reduzir a criminalidade e para dar um senso de justiça moral de que as vítimas e os familiares das vítimas não precisam fazer justiçamento. Eu fui para os debates, cara, tem inúmeros estudos que mostram isso. Que não só de forma pragmática você reduz crime, como de forma orçamentária você é mais justo, uma vez que você tira o custo que esses presos vão ter na cadeia, né, que é sustentado pelos impostos das famílias das vítimas, como também de forma moral você dá um recado certo. A sociedade não pode aturar homicidas desse nível. É injusto que a família de alguém que teve alguém morto por conta de um celular pague imposto para que o Marcola tenha todo esse aparato de segurança para quando ele for por uma audiência. Se está errado, o Marcola tem que cair do helicóptero. O Marcola tem que ir pro o Marcola tem que morrer. Entendeu ou não? Ou é esse recado, prendeu, matou, ou esquece. Nós já estamos em guerra. Só não assume quem não quer. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.